Mais um programa desta semana. Autores falam de suas obras. As obras que nós hoje gostaríamos de apresentar são de autores como José Nedel, José Moreira da Silva, Nilva Ferraro e outros autores que ultimamente publicaram obras e as vêm divulgando. Mas hoje, no modo especial, em vez de obras, nós vamos falar de autores que publicaram textos numa obra que se chama Causótica. Por isso, acho que é oportuno. O primeiro destes autores será José Nedel, que gostaria de umas palavras para ele. E José Nedel foi capa da revista Causótica. José Nedel é autor de vários livros, principalmente de poesia. Sobretudo, ganhou fama e impôs-se como autor ou escritor que escreve na área jurídica e na área filosófica. Ele mesmo porta 2 doutorados, um doutorado em filosofia e outro doutorado ou coisa ou algo equivalente em direito. Filosofia, digamos assim, foi todo o contexto dele. Eu acho que mesmo o porte dele, o sorriso dele, de José Nedel, tem ar e aspectos de filósofo, daquela figura dos filósofos antigos, em que os olhares, o próprio rosto já insinua em tudo filosofia. Mas José Nedel escreve muito bem. Ele é um poeta de pena afinada e afiada. O forte de José Nedel é cultivar o soneto. E nós sabemos muito bem que o poeta que se dedica ao soneto e escreve muito bem sonetos tem contra si logo algo, né? Mas o soneto é um género superado. O soneto já foi, já não é. No entanto, o soneto foi, mas também é. O soneto foi, mas também é e será. Pode-se escrever sonetos com a mesma elevação como os escreveu Luís de Camões ou Olavo Bilac, autor brasileiro. Simplesmente é preciso que o autor seja bom. É preciso que o autor saiba escrever sonetos. Mesmo uma das censuras que se fazia ao soneto já se fazia no século XIX, no tempo de Antero de Quental. Ora, apareceu Antero de Quental, poeta açoriano, estudou em Coimbra, bem familiarizado com o contexto literário lisboeta, e o Antero de Quental, sem pretender destronar nem dizer mal de ninguém, começou a escrever sonetos e muito bem escrevia os sonetos. Os sonetos dele ganharam fama. Antero de Quental é um dos 4 sonetistas maiores da língua portuguesa. A língua portuguesa que é falada principalmente em Portugal e no Brasil. Ele é um dos 4 sonetistas da língua portuguesa, ao lado de Camões. Certamente ele, quando jovem, talvez até tenha dito que o soneto estava superado. Estava, um género já bastante antigo, muito gasto, mas sempre com possibilidades de renovação. Apareceu o pós-modernismo nos finais do século passado. Expandiu-se também muito, já nos finais do século passado, e entrou no século atual com toda a fulgurância. O poeta deve ser pós-modernista. Já não dá para se suportar poetas ao modo antigo. O pós-modernismo, realmente, a partir de 1950, sempre com muitas oposições, foi ganhando terreno e impôs-se. Nós devemos ser escritores do nosso tempo, nós devemos ser escritores atuais, nós devemos ser escritores pós-modernos, é o que significa o termo pós-moderno. E agora pergunta-se, mas um escritor pós-moderno, sim, escritor pós-moderno, atualizar tudo. O soneto entra também no mundo pós-moderno. Portanto, um poeta, um sonetista, pode ser pós-moderna como outro autor qualquer. O escritor pós-moderno, ele tem que ser criativo e tem que criar coisas de valor. Ele tem de criar. Pronto, apareça o sonetista e crie o seu soneto, faça o seu soneto, seja criador.
José Nedel, que é um bocadinho referi, voltou-se exclusivamente, ou sim, quase exclusivamente para o soneto, e muito bem escreve sonetos, e os sonetos dele integram-se na linha pós-moderna. O autor tem que ser criador, pode criar um soneto igual a Luís de Camões, mas criou, portanto, uma das tónicas que marca o pós-modernismo é precisamente a criatividade. O poeta vale, e devemos apreciá-lo nestes termos, ele vale pelo que cria. O seu texto tem que ser criado e mais nada, né? Portanto, José Nedel, que eu queria falar, é um poeta que entra na Causótica, e ele foi escolhido para a capa da revista. A Causótica, o presente número, tem alguns textos do José Nedel. Dedicamos a ele 10 páginas na revista Causótica, e os sonetos dele são de facto muito expressivos. Eu vou dar só uma pequena amostra do soneto dele, uma vez que quero falar, e continuarei falando dos poetas da revista Causótica, do último número da revista Causótica. José Nedel é o poeta mais importante da revista Causótica. Tem vários livros publicados de sonetos, mas aqui para a revista ele selecionou do melhor, talvez, que já publicou em suas obras. Temos o soneto Moinho, um lindo soneto. Ao moinho bem cedo eu tenho ido para moer meus grãos da nova messe, mas temo ser de novo preterido por quem depois de mim lá comparece. Isto não raro tem-nos ocorrido, aquele que favores não merece, por mediático apoio distinguido, aos mais aptos e dignos prevalece. Ao certo, o bom precisa aparecer, aliás, se uma obra de valor fizer, dela a ninguém irá sobrar proveito. Vale que, para obter-se justa estima, a qualidade é que entre tudo prima, basta um poema desde que bem feito. Muito bem escrito, remata a chave do soneto. Basta como diz o autor, um poema, sim, e basta um poema. Os poemas ou os sonetos de José Nedel situam-se neste tópico. Outro poeta que também aparece, e deles vou dizer algumas palavras para documentar que a revista Causótica tem uma escola de poemas muito bons. Outro é o poema Natal, ou de como Deus menino não está nascendo. Este poema também tem laivos de pós-modernismo. O autor dele é Filipe Neiva, e o poema dele é longo, mas eu vou ler uma pequena parte. Nem sei como será aquela noite em que ele vai nascer, nem virão dele os gemidos da hora, se gemidos houverem. Ele apenas, um Deus menino, presença de um futuro já passado. Desejos sarcasmam de quem vem pelo caminho como um rei marro, e brisas lhe devem o pecado original de quem nunca teve pecado algum. Qualquer mulher menina amaria virginizar o tal Deus menino, trança loira, que nasce cada ano mais risonho. Ser mãe é ter inveja de quem diz que gerou um Deus menino, e se o gera, ele só deve ter por berço a generosa cruz para morrer. A Virgem Fada age como sendo realmente mãe. Seu menino acabou de nascer, mas não está presente. Isto é um terço do poema chamado Natal, ou de como Deus menino está nascendo. Seu autor é Filipe Neiva, um poema que eu considero muito bom e com laivos, como disse, atuais, portanto, de pós-modernidade. Temos outro poeta que também merece citado, embora este situa-se no género tradicional. É José Moreira da Silva.
É um homem, foi advogado, teve várias profissões, acabou por formar-se em Direito, depois de ter deixado a vida militar onde era oficial, e voltou-se para a poesia e ainda recuperou todo o perdido, pois ele escrevia desde criança, ou melhor, desde menino, desde jovenzinho, e o que escrevia ia guardando tudo, e apareceu em Porto Alegre, quando deixou o seu Nordeste e veio aqui residir definitivamente, com uma mala ou um baú cheio de textos e de poemas. Começou então a reescrever, modernizar, atualizar os textos antigos, escrevendo outros. Ele escreveu um poema chamado Catembas e Catembadas. O que é uma catemba, o que é uma catembada, é como que fosse uma escutada. O termo é dele, e foi muito bem escolhido. Então ele catembas e catembadas deve ter já mais de 500. Quando tal também enche o balde de catembas, é tudo crítica social e denúncia. Vou ler algumas amostras, só para vocês verem. Para ir ao casamento, foi mesmo como se sabe, presidente do Senado foi num avião da FAB. Mas quem é o presidente? É um homem brasileiro, nome que todos conhecem, chama-se Renan Calheiros. Do jeito que a coisa vai, com escorva no pavio, qualquer dia para pescar, Calheiros vai de navio. Nesta terra brasileira, a ética perdeu a torra, por tudo que se está vendo, parece a casa da sogra. Mas não é de admirar que a delinquência é bem-vinda. Se hoje é casa da sogra, ontem foi casa da vinda. E finalmente, para terminarmos, um outro poeta que completa os 4 melhores poetas da revista Causótica. Chama-se Nilva Ferraro. Nilva Ferraro é autora de livros e escreve muito bem. O forte dela, em que ultimamente se tem revelado, é no haikai. É um haikai, digamos, estilo Nilva Ferraro. Não perguntem se ela seja técnica ou não seja. Ela há várias opiniões, várias técnicas de fazer o haikai. O haikai de Nilva Ferraro basicamente suporta o meio usado. É em forma ternária, sempre 3 versos. Às vezes bem encadeados, outras vezes não bem encadeados. Só quero lembrar que isto chamado moda ternária, ou terceto em poesia, ou então estilo ternário, também vigorou primeiramente em poesia. Em filosofia. Em filosofia faziam-se textos ternários com uma elevação filosófica, alta elevação, que era o silogismo. Uma frase que anuncia um aspecto geral, outra que anuncia um aspecto particular. Depois faça a conclusão. O haikai, o verdadeiro haikai, dizem que deve seguir esta forma, ter uma conclusão na sequência de 2 versos. Ora, primeiro poema de Nilva Ferraro. Vista aérea, como num palco exibe terra, céu e mar. Outro haikai. Cidade ao longe, parece maquete com seus vulcões. Flocos de algodão, diviso do avião, graças ao Dumont. Visão sublime, contemplo ao acordar, vulcão arenal. 1000 olhos não bastam para tanta beleza aqui no bosque. Quantos trabalharam para este deleite meu? Perdi a conta. Como viram, li alguns haikais. Se notaram, eu mesmo tive o cuidado na leitura, cada pequeno verso funciona como uma sentença. E esta sentença é que dá poder da concentração da linguagem e assim se forma o haikai. É como naquele silogismo que eu disse. Tem 3 frases. Uma frase ou uma sentença completa. Segunda frase, outra sentença. E a terceira frase é a conclusão que resulta das 2 sentenças. A estrutura do haikai é a mesma. Uma sentença, segunda sentença e uma conclusão, outra sentença. Ora, acontece que muitas vezes as sentenças estão encadeadas, não é? E, portanto, foge um bocadinho daquela estrutura
cada verso ser uma sentença. Se as sentenças estão interligadas, né? Mas não deixa de ser haikai. Portanto, os haikais estão muito bonitos. Isto, portanto, são os poetas, a mostra dos poetas que colaboraram na revista Causótica, que aliás nós achamos uma revista de muito nível. Muito obrigado pela vossa atenção e até à próxima oportunidade.